Começou como uma categoria, vamos dizer assim, dançar, ser bailarina, tinha essa coisa na escola, esse desejo. Mas mais do que isso, me encantava o movimento, sempre. Uma irmã minha especificamente, ela tinha, quando ela era criança, adolescente, uma liberdade com o movimento. Ela tinha um sonho de ser bailarina, ela queria ser bailarina clássica, ela tinha esse sonho mesmo de se tornar uma bailarina. Nanana. Na casa da minha mãe é muito grande e todos os móveis foram para reformar. Sabe aquela coisa? Vamos reformar os móveis da casa. E a casa ficou assim, vazia. E essa minha irmã aproveitou esse momento, não tinha ninguém em casa, só estávamos eu e ela botou uma música bem alto, ela não viu que eu estava lá olhando, e pirou, dançando naquela sala, e ela pirava e tal. E eu fiquei vidrada nisso, eu fiquei no cantinho da escada, assim, ela não me via, e pirando junto com ela, assim, babando, com mais do que com o movimento, com o prazer dela de se movimentar. Eu falei, gente, o que é isso, né? Que prazer, né? E eu era criança, eu era bem criança, ela devia ter, sei lá, uns 12 anos e eu 7, qualquer coisa assim, né? Aí quando eu tinha mais ou menos 17 anos, um amigo me falou, olha, tem uma pessoa que dá aula de dança que eu acho que é isso que você quer. Que ela é da dança espontânea, a expressão do movimento. E eu, acho que é isso. Isso era 78, eu fiquei de 78 a 91, que foi quando eu fui embora de São Paulo com ela. Eu sei que comecei a frequentar as aulas da Dona Maria, apaixonei, porque eu encontrei em mim aquele prazer que eu tinha visto no rosto, né? A Dona Maria propiciava isso, da gente se movimentar com liberdade, com prazer, com emoção, com movimento, né? Cada um com o seu. A Dona Maria é uma pessoa muito intuitiva, muito sensível. Assim, bom, o aprendizado que eu tive com ela era realmente tudo, assim. Ela era companheira, ela era mãe, ela era avó, ela era mestra, enfim, eu ia nos horários que tinha aula, almoçava com ela, eu ia à tarde, a hora que desse eu estava lá, eu não tinha hora de ouvir as histórias dela, sabe? O que eu gostava mas o que eu gostava muito era de ouvir as histórias de vida dela, as histórias de superação dela, o contato que ela teve com Laban, com a Lisa Ullmann, e o olhinho dela como brilhava quando ela contava essas coisas. E ela identificou em mim e numa das meninas que também fazia aula com ela, que é a Renata, a perfeição do complemento. Eu tinha determinadas características de movimento que se complementavam perfeitamente às características de movimento dela. E nós nos tornamos, então, a primeira dupla que ela considerou perfeita naquele momento para dar atividade para as crianças. E aí que nós começamos, fizemos várias bibliotecas, foi bem legal, assim. Ao mesmo tempo que tinha bibliotecária que quando a gente ia chegando, ela dizia, ai meu Deus, lá vem aquelas barulho, bagunça, que a gente chegava mesmo, livros em movimento, né? Com pandeiro, com equipamento de som, fazia, dançava, pegava os livros e vamos dançar esse livro aqui, essa história aqui, fazia aquela baderna dentro das bibliotecas, né? Agora outras adoravam. Porque aumentou a frequência de crianças e elas começaram a procurar leitura e escolhiam livros. Quando a gente chegava, eu li um livro, tal, vamos dançar esse livro aqui. Então, mas outras ficavam assim, rezando para que a gente não voltasse nunca mais para lá. Nessa época que eu ainda estava com Dona Maria, eu conheci o Tião, do Bumba Meu Boi, né, do Morro do Querosene, Grupo Cupuaçu. Fiquei casada com o Tião, uns 5, 6 anos. E durante esse período de casamento com o Tião, eu fui várias vezes ao Maranhão. Fui vivenciar as festas, fui conhecer a família dele, enfim, todo ano eu ia 1 ou 2 vezes. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu me reconheço nesse lugar. E quando a gente separou, o Tião e eu falei, beleza, agora eu vou para o Maranhão. Eu não tinha casa para morar, nada. Eu sabia que eu tinha que ir e fui. Não tem explicação lógica. Eu sei que eu fiquei lá, a vida foi me
me doando, né? Um trabalho aqui, outro trabalho ali, né? Mas o que eu precisava fazer mesmo, que era conviver com as comunidades de tradição, isso eu fiz. Então conheci muitas coisas, né? Fiz muitos contatos, mas tinha 2, 3 comunidades onde eu me sentia responsável por ser parte da continuidade daquele conhecimento, né? Então, nessas comunidades eu fui aceita, eu participava de todos os rituais, eu participava das apresentações, eu viajava com um grupo. Então, tinha realmente essa coisa de conviver com os mestres, né? De ter esse aprendizado um pouco mais profundo, né? Um pouco mais cuidadoso, um pouco mais humano. Quando eu fui para São Luís, eu passei um tempo em Brasília com os amigos e conheci Pirenópolis, antes de ir para o Maranhão, definitivamente, né? E me encantei. Me encantei, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não vou para o Maranhão, mas eu vou ficar aqui. Quase que eu desisto de ir para o Maranhão. Eu falei, não, eu tenho que ir para o Maranhão, mas eu volto. Chegamos em Pirenópolis e, apesar, assim, de ter, né, sempre essas dificuldades, coisa e tal, a gente tem a certeza de que aquele lugar é um lugar que é a nossa casa. Que é um lugar que nos acolhe, nos acolheu e que a gente não tem vontade de sair de lá, sabe? Assim, então, nós já estamos lá há quase 20 anos. Tião foi dar um curso lá em Brasília, para um grupo de teatro da UNB, e pediu para a gente ir lá ajudá-lo, com tambor, com boi, coisa e tal, e nós fomos. E começamos um vínculo com esse pessoal lá. Nós ficamos 3 anos orientando o trabalho do Flor de Babaçu, foi bem interessante, foi muito rico. Poder, assim, mostrar para eles, porque assim, a princípio eles tinham a coisa da coreografia, eles queriam, né, dançar bonitinho, papapá, e eu consegui mostrar para eles que o universo da cultura popular vai muito além do que esses 2, 3 passinhos, sabe? A coisa do respeito, da continuidade, do vínculo com os fazeres da comunidade, com os movimentos de trabalho, que nada é gratuito, ninguém cria uma coreografia, né? De toda essa... do nascimento dos movimentos das danças populares, né? Que eles não nascem à toa, né? Que eles são sempre em celebração a um trabalho coletivo, a um trabalho comunitário, e como isso tudo é alimentado. Então, isso foi muito legal, porque eram pessoas de classe média, todos estudantes da UNB, então eles tinham mesmo aquela visão, assim, eu sei dançar não sei o quê, eu sei dançar isso, eu sei dançar jogo, eu sei dançar boi, eu sei dançar, né? Todo mundo sabe tudo, papapá. Mas, na verdade, aquilo que é essencial, a existência dessas manifestações, poucas pessoas se permitem conhecer e vivenciar. Porque não é uma coisa que se aprenda numa sala de aula. Precisa entender que você não vai chamar o mestre de tiozinho, como as pessoas falam, não, aquele tiozinho. Tiozinho? Como assim, tiozinho? Senhor tal, dona fulana, que tem uma história, que tem conhecimento. Então, eu sou grata a esse grupo, assim, né? Por eles terem se permitido essa vivência. Então, o que aconteceu? Nesse meio, eu já não fazia nem só a dança arte de movimento, da Maria Duschenes, nem só fazia a dança popular e esse universo das culturas populares, e o boi, o tambor, o cacuriá, mas eu queria juntar isso. E não era uma coisa consciente, não dava mais para separar em mim, né? Era um movimento interno. Eu já não conseguia mais entender
essas coisas como sendo separadas umas das outras, né? Nós somos inteiros. Lá em Pirenópolis, a gente começou a juntar isso, primeiro brincando na rua, com a flor de piqui. Ah, vamos sair para a rua brincar, vamos embora. A gente pegava a caixa, cada uma a sua caixa, e saía andando na rua, brincando, cantando, tocando. E isso começou a movimentar uma energia em volta da gente, e começou a formar rodas, e de uma maneira tão espontânea, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão... Eu falei, gente, é só isso, é só isso. E com essa brincadeira a gente entrava em escola, a gente entrava em evento, a gente entrava em restaurante, a gente andava... E a gente, enfim, nessa época, vamos nos reunir, alguns pais insatisfeitos com a escola, e vamos buscar um jeito novo de educar, um jeito novo de transmitir esses conhecimentos, que tenha ludicidade, que tenha brincadeira, que tenha convívio, né? Acima de tudo, convívio, né? E começamos a fazer uns experimentos junto com a flor de piqui, e eu sei que a coisa descambou mesmo para a criação do Quintal da Aldeia. Em Pirenópolis, quintal é aquilo que a gente aqui em São Paulo chama pátio, né? Então a gente falava pátio, as pessoas olhavam assim, pátio? O que é pátio? A gente foi descobrindo que era quintal, que em Pirenópolis tudo isso é quintal. O pátio é quintal, o quintal é quintal. E nas classes populares lá de Pirenópolis, era onde aconteciam todas as brincadeiras, o teatro popular, nos quintais das casas. Então, isso pra gente, assim, foi uma revelação super agradável, porque era a nossa ideia, né, também de fazer todas essas brincadeiras no quintal. E a aldeia, essa questão do sonho, né, desse viver comunitário, desse viver coletivo, desse conviver sadio, né, como acontece nas aldeias indígenas, como acontece nas comunidades africanas, né. E nós descobrimos depois, mais tarde, que o nome já estava estabelecido, que o bairro onde a gente atua, que é o bairro do Bonfim, é onde moram as pessoas todas com quem a gente convive, esse bairro do Bonfim, ele é super discriminado em Pirenópolis. É um grande bairro, né, onde moram 10 mil habitantes e pessoas que vêm da roça. Então, é assim, lá no Bonfim é onde acontece tudo de ruim na cidade, é o Bonfim. E as pessoas da cidade chamam o bairro do Bonfim, de maneira pejorativa, de aldeia. Como se a aldeia fosse uma coisa ruim, e chamam os moradores do bairro de índios. A gente falou, pronto, chegando no lugar certo, né? Na aldeia de Pirenópolis, realmente, no quintal da aldeia. E aí é o que a gente pratica nesse quintal da aldeia, essa educação comunitária, que é um convívio intergeracional, não tem idade. Atividade para crianças, atividade para jovens, atividade para... Não, tudo é para todos, o tempo inteiro. O conhecimento ele se apresenta na hora que ele se apresenta e da maneira que ele se apresenta. E a gente simplesmente aproveita aquela oportunidade daquele momento e mergulha junto com ele, né? Com o grupo que está ali. Então, isso a gente chama de vivência educativa, né? Que a gente acabou dando o nome de pedagogia do quintal, que é... Eu sou suspeita, né? Eu acho que se o mundo fosse assim, seria muito mais fácil. As pessoas não seriam competitivas, seriam colaborativas, estariam sempre investigando o conhecimento, estariam aplicando esse conhecimento. Muitas vezes as guerreiras contam histórias, as crianças prestam atenção, reproduzem aquela história, escrevem aquela história, desenham aquela história. Quer dizer, está aprendendo a ler, escrever, desenhar, relacionar um fato, tudo que a gente precisa enquanto ser humano, curioso, conhecedor, sem aquela chatice de escola e sem aquela obrigatoriedade.
e colocando os mais velhos numa condição de sabedores, né? São reconhecidas, são as guerreiras do Bonfim. Quando elas se reuniram finalmente às 5 e começaram a frequentar mesmo cotidianamente o quintal da aldeia, a gente ficava sempre muito impressionada com as histórias de vida delas, de superação, porque tem umas histórias muito doidas mesmo, assim. E entre nós chamávamos elas de guerreiras. Pô, essas mulheres são as guerreiras, caramba. Elas, nossa senhora, que força, né? Que força de vida para superar tudo isso. E aí foi caminhando, a gente começou a produzir umas bonequinhas, uns óleos, uns azeites à base de ervas. E chegou o momento que a gente conseguiu que vendesse esses produtos e que eles precisavam de um nome. E que nome que seria esse? Jogamos para elas, que nome que é, que nome? Ah, não sei, ervas, não sei o que. Não conseguia chegar no nome, né? Daí nós falamos, olha, entre nós chamamos vocês de guerreiras. Aí elas gostaram, elas se sentiram valorizadas e fortes, guerreiras, somos guerreiras. E aí ficou chamando Ervas Guerreiras. E a partir daí, a gente aí podia liberar, né? Ah, só falava das guerreiras, não sei o que, vamos chamar as guerreiras, vai na casa das guerreiras. E isso começou a se tornar comum na comunidade. Hoje em dia, elas são conhecidas como Guerreiras do Bonfim. Todo mundo sabe quem são as Guerreiras do Bonfim. E tem outras que falam, ela é guerreira também. Ela é guerreira lá do Bonfim também. Ela não é das guerreiras, mas ela também é guerreira. Então, essa coisa se ampliou, né? As mulheres do Bonfim, que enfrentam situações parecidas, também se auto-elevaram nessa estima, somos guerreiras, nós temos conhecimento, nós temos algo a transmitir para as pessoas. Na pedagogia do quintal, o convívio ele é fundamental. Assim. Sem convívio não existe pedagogia do quintal, não existe educação comunitária. Né? Porque eu venho há muito tempo observando, e desde criança, na verdade, eu sinto essa necessidade de conviver, das pessoas conviverem as várias gerações ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O que era natural antigamente. Era natural não só nas aldeias indígenas, era natural na roça, era natural no interior, era natural até em São Paulo antigamente. Das pessoas se reunirem na porta de casa e conta causo, e canta, e sai junto para pescar, faz festa de São João. Este convívio. Por quê? A criança... Ela só aprende, a criança só aprende em relação. Ela não aprende de outra maneira. De outra maneira, ela é adestrada. Ela não aprende. Então, como que ela aprende? Ela aprende fazendo junto, observando os adultos fazerem, acompanhando. E não é aqui, hoje e só. É um processo, a educação é um processo, e é um processo longo, que se estende, porque o conhecimento é inesgotável. Então, esse convívio que a gente se refere na educação comunitária é exatamente nessa qualidade de você estar lá no quintal da aldeia. A gente não tem necessariamente a obrigação, agora vamos fazer dança, agora vamos fazer teatro, agora vamos fazer leitura, agora vamos fazer... Não, a gente pode fazer tudo isso no mesmo dia, ou não fazer nenhuma dessas coisas. Tudo vai depender de como estão as pessoas naquele dia, naquele momento, qual é a vontade, o que apareceu, porque uma conversa sugere não sei o quê, uma brincadeira, alguém chega com uma demanda, a gente não sabe. Né? As coisas se apresentam e a gente simplesmente respeita isso. Por exemplo, vamos supor que estamos lá numa roda de bordado, as guerreiras começam a lembrar de quando
Apareceu alguém que teve nenê e elas começam a falar de nenê, de parto, de resguardo. Parto, resguardo, aí a parteira cantava não sei o quê. Ah, mamãe cantava pra mim, aí pronto. Aí lá vem, ela cantava não sei o quê, nananã, e a gente brincava de não sei o quê. Ah, brincava como que era a brincadeira? As crianças já ficam... Bzz, brincava como? Ah. E aí uma coisa vai puxando a outra, entendeu? E a brincadeira aparece. Essa brincadeira dos mais antigos, ou a nossa própria brincadeira, ou a própria brincadeira das crianças. Assim, as crianças já sabem que elas chegam lá, independente de qualquer coisa, elas foram para brincar. Porque tem os brinquedos, porque tem as bolas, porque tem os bonecos, porque tem o boi. Vira e mexe e descamba para a brincadeira de casinha e de escolinha, né? A gente começa a ouvir: Fulano, cala a boca que eu já mandei você, cala a boca. Daí a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, lá vem a professora, né? Mega autoritária. A gente vai lá: o que vocês estão brincando? De professora. Quem que é a professora? A gente já sabe, né? Mas quem é a professora? É fulana. Fulana do céu, hein? Você é uma professora brava mesmo. Que, Maria, que... Dela, ela primeiro acha bom, né? Tal. Eu falei assim: e a sua professora é brava também? Tia, minha professora? Aí elas começam: minha. E o que vocês acham disso? É bom essa professora brava? Ai, é uma chatice, eu detesto quando a professora... Eu falei: você detesta, você tá fazendo igual? Daí ela muda. Ai, fulano, você pode não sei o quê comigo? Vamos lá, não sei aonde. Então a gente vai tentando desmontar um pouco esses modelos super estabelecidos, né? Super estabelecidos, de autoridade autoritária, né? Nas casas também, a maioria das mães é muito brava, os casos de alcoolismo são muito grandes, então elas vão reproduzindo aquilo e a gente vai tentando, né? Através não, né? Por meio de brincadeiras e de reorientação, de uma atividade física, a gente vai tentando dissolver, né, um pouco essas marcas. Artistas somos todos, né? Essa é a característica do ser humano. O leão tem a sua especificidade, o gavião a sua, o lagarto a sua, e a especificidade do ser humano é ser criativo. É ser humano, é criativo. Não tem por onde, não existe o que não seja. Então, nós pegamos exatamente essas mesmas histórias que já estão postas, que já estão... né? Que elas já sabem o que elas querem contar, e os músicos do baile, que também são amigos e que também têm todo esse convívio, e simplesmente levamos para o palco, numa linguagem ainda mais poética, essa realidade deles. E montamos essa opereta caipira, chamada Tal do Quintal, que foi também linda, simples, profunda, emocionante. As pessoas choravam, as pessoas riam, as pessoas dançavam juntos depois no final, acabava com um grande baile. Não tinha um texto criado, o texto era deles, a história era deles. E foi também criado todo no coletivo. Tinha cena, não, isso aqui não tá bom. Um deles falava: isso aqui não tá bom, a gente tem que mudar. Quer dizer, eles têm essa noção, óbvio que eles têm essa noção, porque eles são inteiros, né? Não tem essa separação.